Amém. Se você que está me ouvindo é cristão, então eu sei que todos os dias você enfrenta de alguma forma um desafio, principalmente nesse mundo caído, ainda assolado pelo eco da pandemia. Diariamente a gente é lembrado que a nossa natureza é frágil, é limitada e é caída. E aí eu te pergunto, com quem você compartilha suas vitórias, suas lutas, suas falhas, seus medos, seus pecados? Ou quem você tem auxiliado no seu dia a dia a caminhar na direção de Jesus? Você tem ajudado formal intencionalmente alguém ficar cada dia mais perto do Senhor? Irmãos, o fato é que a gente não pode caminhar sozinho. O Senhor Jesus não nos chamou para caminharmos sozinhos. Hoje o meu desejo é a gente meditar sobre o projeto principal de Jesus para os seus discípulos, para os seus seguidores. E aí eu quero convidar você a abrir ou ligar a sua Bíblia lá em Mateus, no último capítulo, Mateus 28, a partir do versículo 18. Quero conversar com vocês sobre esse projeto que Jesus instituiu para os seus discípulos. Mateus 28, a partir do versículo 18, diz assim: Então, Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Amém, amém. Qual o contexto dessa passagem? O que está acontecendo aqui? O que Mateus registrou e está passando para a gente aqui? Para quem Jesus proferiu tais afirmações? O evangelista registrou os momentos finais de Jesus, já ressurreto, plenamente exaltado, com seu corpo glorificado, reunido ali com os seus discípulos, momentos antes da sua ascensão aos céus. Então essa conversa acontece ali com os discípulos, e Mateus eterniza essas últimas instruções de Jesus aos seus seguidores. Gente que caminhou com ele ali os 3 anos, estavam ali ao redor de Jesus, nesse momento final da presença física deles, glorificada, da presença física deles ali com os seus discípulos. E aí Jesus afirma, versículo 18, foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. O que Jesus está querendo passar para eles ali? Que aqueles 33 anos de natureza de Jesus, o plenamente homem, que se absteve de usar a plenitude do seu poder, a glória do seu poder como plenamente Deus, nesse momento aqui Jesus está falando, eu estou plenamente exaltado, todo o poder, toda a autoridade está sobre as minhas mãos, o controle, a regência do universo está sobre o meu poder. Agora Jesus volta a ter o controle pleno do universo. O que isso significa na prática? Que não importa onde Ele nos conduza, nas situações que Ele faça a gente enfrentar, agora Jesus é o Senhor Supremo de todas as coisas, todo o universo. A gente está debaixo, seus discípulos estão debaixo do seu poder e da sua autoridade. Isso significa que com a sua morte e ressurreição, Jesus derrotou todos os nossos inimigos, porque Jesus nunca teve inimigo, Deus não tem inimigos. Nós é que temos os nossos inimigos, as nossas confusões. Jesus derrotou tudo isso. Por isso a gente pode e deve obedecê-lo sem medo. A gente está debaixo da autoridade e do poder do nosso Senhor. Amém? Então Jesus deixa isso claro para os seus discípulos. E ele continua, versículo 19. Portanto, já que eu tenho, já reassumi toda a autoridade sobre o universo, vocês estão debaixo dessa autoridade, portanto, vão e façam discípulos. Vão e façam discípulos. Agora Jesus dá uma ordem expressa para os seus discípulos. Essa é a grande comissão de todos os cristãos, ou melhor, essa é a principal missão de alguém que se diz seguidor de Jesus, alguém que se diz imitador de Cristo. Essa é a principal missão. Vão e façam discípulos. Enquanto vocês estiverem vivendo a vida de vocês, estudando, namorando, casando, tendo filhos, enquanto vocês estiverem vivendo o dia a dia de vocês, vocês farão com que outras pessoas se apaixonem pelo projeto de Deus para a vida delas em Jesus. Essa é a missão.
Essa é a ordem, não é uma opção. Não é para a gente fazer se der, se a gente tiver tempo, se sobrar tempo. Essa é a razão da gente estar aqui essa noite. Façam discípulos. Deem um testemunho do relacionamento que vocês já possuem com Cristo. E o testemunho de vocês vai fazer com que outras pessoas que ainda não conhecem Jesus se encantem por Jesus. Essa é a ordem. Não é só para trazer amigos para assistirem uma reunião religiosa. Jesus deseja que seus discípulos gerem novos discípulos, que imitadores de Cristo gerem imitadores de Cristo, que pessoas que assumiram um compromisso com o reino de Deus gerem pessoas que assumam um compromisso com o reino de Deus. E Ele nos dá ferramentas necessárias para a gente colocar isso em prática. Ele não dá a ordem e vai embora. Ele dá a ordem e dá as ferramentas para a gente colocar isso em prática. Quais são as ferramentas? O batismo e o ensino do Evangelho. Jesus ordena aos seus discípulos, aos seus seguidores, que eles sejam batizados em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Jesus evidencia aqui a doutrina da Santíssima Trindade. Só aqueles que são batizados em nome do Pai podem chamar Deus de Pai. São reconhecidos e vistos por Deus como filhos. Têm assento na mesa do Senhor. Só aqueles que foram batizados em nome do Filho têm acesso a tudo que Jesus conquistou com o seu sacrifício na cruz do Calvário. Só aqueles que foram batizados em nome do Espírito Santo são cheios do poder e da presença ativa do Espírito de Deus na vida deles. Espírito que nos dá ousadia para testemunharmos a respeito de Cristo. Então Jesus reforça aqui que o batismo é uma instituição criada por Ele. O batismo não é simplesmente um cerimonial. É algo que Jesus nos ordena, que traz à nossa memória a presença da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, e é uma ordem explícita. Quem quiser andar comigo vai passar por esse cerimonial. É como se fosse a aliança que nós casados usamos, dando testemunho do compromisso que nós assumimos com o nosso cônjuge e com Deus. O batismo é esse testemunho público de que nós assumimos um compromisso com a Trindade, com o reino de Deus. É por isso que, dentre outras coisas, que só tem sentido participar da ceia do Senhor, da mesa do Senhor, aqueles que já publicamente professaram sua fé em Jesus e foram batizados. Deram esse testemunho, esse passo. Eu quero assumir um compromisso de amor e de responsabilidade com Jesus. O batismo marca o início da nossa caminhada com o Senhor. Não é para a gente ser perfeito, bonitão, ungidão, não. Se encantou por Jesus, está apaixonado por Jesus, não consegue mais conceber a sua vida sem Jesus participar do seu dia a dia, você está habilitado para ser batizado. A outra ferramenta que nos dá ajuda nessa missão de fazer novos discípulos continua aqui no versículo 20, ensinando-os a obedecer a tudo que Jesus nos ordenou. Então existe uma ordem. Para fazer discípulo, você vai ter o trabalho constante, diário, permanente de obediência à palavra de Deus. É para imitar Jesus. Como que eu vou imitar Jesus? O que Jesus gosta de fazer? Qual o time que ele torce? Qual a comida que ele gosta de comer? Como é que é o jeito que ele fala? Como é que ele trata as pessoas? Eu só vou ter acesso a essas informações com a revelação especial de Deus para a vida do ser humano, que é a Bíblia, que é a palavra de Deus. Eu preciso ser exposto à palavra e, além da exposição, além de receber a informação, eu tenho que colocá-la em prática. Não adianta a gente dizer por aí que é crente, que é discípulo de Jesus, que é membro da igreja tal, se o meu testemunho diário em nada lembra o testemunho de Cristo. Não adianta. Tem gente por aí que diz que é cristão, mas lá no trabalho trata mal o colega de trabalho, lá no trabalho murmura contra o patrão, não trabalha com excelência, participa de esquemas escusos, esquisitos. Tem gente que se diz cristão e lá na escola ou na faculdade defende as mesmas ideologias de alguém que ainda nem conhece Jesus, defende também. Tem gente que se diz imitador de Cristo, mas de vez em sempre está ali em Taquatiara queimando um baseado, falando palavrão, gritando com a esposa, gritando com os filhos, ameaçando fisicamente quem contesta ele em alguma conversa. Isso é discípulo? Isso é alguém que se assemelha a Cristo?
Gente que só nega o dízimo, só nega a misericórdia, só nega a compaixão, mas faz questão de participar da ceia. Queridos, uma pessoa só é reconhecida como cristão, como um discípulo de Jesus de verdade, se exalar o bom perfume de Cristo aonde ela estiver, com quem ela estiver conversando, onde ela estiver transitando. Às vezes não é necessário nem falar para que as pessoas que estão em volta percebam que quem está acompanhando aquela pessoa ali é Cristo, e não o encosto. Tem gente que você não precisa nem ser pentecostal para saber que está com encosto, né? Aquele cheiro de enxofre já toma um ambiente. Mas, gente, quem é imitador de Cristo, as pessoas têm prazer de estar junto, de conversar, de sentar, faz questão. Pô, como é bom trocar uma ideia contigo, como é bom estar com você. Jesus quer seguidores que o obedeçam. E ele deixou isso claro, lá em João, capítulo 14, versículo 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, ou seja, e os obedece, esse é o que me ama, esse é o que tem parte comigo. Aquele que tem os meus mandamentos e os obedece, esse é o que me ama. O restante é fanfarrão, o restante é multidão, o restante está andando junto, mas só está interessado nos pães e nos peixinhos. Jesus nunca pediu para a gente encher auditório de gente sem compromisso com o reino. Jesus nunca pediu para a gente encher auditórios com gente que só quer ser espectador. Entrar, assistir, ouvir, receber, me dá, vou embora, passo uma semana, volto e a coisa se repete. Você acredita que Jesus chamou a gente para ser espectador, assistir evento religioso? Não basta só a gente trazer o nosso amigo de oração aqui para a igreja, para o culto grande, nem para o culto pequeno. Não basta a gente ganhar as pessoas para Cristo, jogar água na cabeça delas, ou alguns irmãos tentar afogar as pessoas. Não adianta só fazer isso. Encher elas de atividade religiosa na igreja. Não, já ouviu, foi batizado, agora vamos encher ele de atividade na igreja. Bota em tudo que é ministério. Amarelinho, azulzinho, roxo, batata. Nosso problema não é informação. Informação é importante, mas o nosso problema maior não é informação. Não é... O que a gente precisa é de gente que ensine a gente a enxergar o mundo, a reagir com o mundo com as lentes de Cristo. Discipulado é isso. Discipulado é ajudar alguém que se encantou com Jesus, se apaixonou por Jesus, mas que ainda usa os óculos da Babilônia para reagir e agir nesse mundo com um óculos todo distorcido, todo arranhado. O discipulado é que faz essa transição, é que tira essa lente distorcida e arranhada e bota a lente de Cristo. Isso é fazer discípulos. Quem diz seguir a Cristo tem que ter um comportamento parecido com o de Jesus, ser manso, ser humilde, ser correto, ser honesto, ter paciência com as pessoas, alguém que libera perdão, que age com amor. Quem anda com Jesus, quem conversa com Jesus, quem ora e lê a palavra, a expectativa que se tenha é que tenha esse tipo de comportamento. No final do versículo 20, Jesus termina fazendo outra afirmação: estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. O que isso significa? E que quando a gente se reúne aqui no culto grande, quando a gente se reúne no culto pequeno, nas nossas células, quando a gente se reúne nos grupos de discipulado, quando a gente se reúne com o pastor ali no gabinete, Jesus está pessoalmente presente. Aleluia, aleluia. Ele nos garante que nesse momento Ele está passeando aqui em nosso meio. Aleluia. Ele pessoalmente está examinando os nossos corações. Ele pessoalmente sabe o que você está passando. Eu, pastor, aqui não sei, meu irmão. Mas Jesus sabe o que você está passando nesse momento. Jesus pessoalmente vem aqui receber os louvores que nós cantamos para Ele. Jesus pessoalmente, como sumo sacerdote, o único que temos, recebe as nossas orações e intercede diante de Deus por nós. Aleluia! Isso deve encher a gente de alegria e de temor. É o Senhor, o Deus vivo, o Todo-Poderoso, que está passeando aqui em nosso meio. Jesus já havia falado isso para os seus discípulos, lá em Mateus 18, versículo 20, quando 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei presente.
Ou seja, o nosso Senhor caminha com a gente de pertinho, Ele quer que os seus discípulos tenham essa certeza, eu estou com vocês. E a expressão até o fim dos tempos significa que Jesus colocou um plano em andamento, tem alguma coisa acontecendo. Indica que o nosso Senhor tem um plano que está em andamento e que quando chegar ao fim a gente vai saber. Mas enquanto esse plano não chega ao fim, o que a gente tem que fazer? Ser fiel e obediente ao que Ele nos ordenou. Vão, vivam a vida de vocês e façam discípulos. Você já consegue perceber a importância do discipulado na vida cristã? Só com essa introdução, agora que eu vou começar a pregar. Só com essa introdução você consegue responder para o seu coração qual a importância do discipulado. Você conseguiria responder isso para uma pessoa que te perguntasse a importância do discipulado? Eu já tive amigo que me perguntou: por que vocês toda hora falam de Jesus para as outras pessoas? Tá bom, você já tá com Jesus, fica aí na tua, mas por que vocês falam para todo mundo Jesus, Jesus, Jesus? Cara, a gente descobriu a cura para a humanidade. Amém? Como que eu vou esconder a cura para os meus amigos, para os meus semelhantes? A única coisa que nos deixa humanos é Jesus habitando no nosso coração. Amém? Sem Jesus no nosso coração, a gente é um pedaço de aberração no planeta Terra. Um vírus que destrói tudo, aonde encosta, destrói relacionamento, destrói a criação, destrói tudo. Então, qual a importância do discipulado? Em primeiro lugar, o discipulado é importante porque é uma ordem direta de Jesus aos seus discípulos. O discipulado é importante porque é uma ordem direta, expressa, clara, objetiva de Jesus para os seus discípulos. Não é uma opção, é uma ordem. Façam discípulos. O discipulado, por definição, está relacionado ao cuidado, um acompanhamento. Um cristão mais antigo andando perto de alguém que começou a sua caminhada na fé. A instrução bíblica é clara, é para a gente desenvolver relacionamento, amizade, afeto por alguém que começou a caminhada com Jesus. É no discipulado que eu, crente velho, lembro o trabalho que eu estou dando, que eu já dei para os meus irmãos mais antigos. Eu vejo como que eu dou trabalho para Deus. E aí, o que Deus desenvolve em mim? Paciência para com o meu irmão. A minha peneira, que era cheia de buraquinho fininho, eu passo a peneirar as pessoas com misericórdia e graça. Porque Jesus me peneira com misericórdia e graça, como é que eu vou exigir algo diferente dos meus irmãos? O discipulado me transforma dia a dia num ser humano. A gente não pode viver sem discipulado. Eu não posso viver sem ser discipulado por um irmão, e eu não posso viver sem discipular outras pessoas. Isso demanda trabalho, isso é emocionante, mas é bênção. Jesus nunca nos encaminha para uma roubada, meu irmão. Mamon encaminha a gente para uma roubada, uma porção de entidade encaminha a gente para uma roubada. Jesus não. Mas o discipulado vai ensinar a gente a ter paciência uns com os outros, amar o outro de forma sacrificial. Não é só ajudar uma pessoa a participar de culto, de participar de eventos. Muito mais, nosso maior problema não é falta de informação, como falei para vocês. Adão e Eva tinham informação. Mexam em tudo, menos ali. Se mexer ali, vocês vão morrer. Então, Adão e Eva tinham informação. Qual era o problema deles? Eles ainda não tinham a lente de Cristo. Eles iam entrar num processo de discipulado, caminhando com o Senhor todo dia. Por isso que às vezes a gente encontra crentes antigos na caminhada, gente que está no Evangelho há anos, mas com um testemunho péssimo. Péssimo. Por quê? Ou nunca foi discipulado, ou se recusa a ser discipulado. Eu não quero abrir meu coração para ninguém, eu não quero prestar conta da minha vida para ninguém. Eu não quero confessar os meus pecados para ninguém. Só o discipulado consegue trocar as nossas lentes. Em segundo lugar, o discipulado é importante porque é a razão da igreja existir. O discipulado, essa ordem que Jesus nos deu, é a razão da igreja existir. A igreja só existe por causa dessa missão. Você já pensou nisso?
A gente só se reúne aqui nessa reunião grande, só se reúne na célula, os grupos pequenos, por causa dessa missão, dessa ordem que Jesus deu para os seus discípulos. E isso está registrado até no site da Igreja Oceânica. Você lembra o que está lá? Qual é a missão da Igreja Oceânica? Levar as pessoas a Cristo, a conhecerem a Cristo, restaurar o relacionamento delas com Deus, uns com os outros e com a criação. Como é que eu faço isso? Discipulado. Não tem outra forma. E essa responsabilidade é de todo cristão, é do pastor, é do presbítero, é do supervisor de célula, do líder de célula, é de todo mundo. Não somos todos sacerdotes do Senhor? Qual é a missão que todo sacerdote tem? Fazer discípulo, aproximar as pessoas de Cristo. É por isso que a gente se encontra aqui, por isso que a gente se encontra na célula, para a nossa edificação, para que as pessoas que caminham com a gente se apaixonem por Jesus e queiram assumir um compromisso com Cristo. Queridos, o cristianismo é uma fé missionária, isso faz parte da natureza do próprio Deus. Deus é amor e exige que seus filhos espalhem esse amor, não é para a coisa ficar retida na gente. É por isso que a gente fala de Jesus para todo mundo, amém? É para a gente espalhar o amor e a graça que a gente recebe diariamente do Senhor, é para a gente compartilhar isso com todo mundo. A ordem é espalhar esse amor. Leve o amor de Jesus para as outras pessoas. Como que eu faço isso? Tem que levar ela para dentro da igreja? Não necessariamente, você tem que discipulá-la. Você tem que fazer o trabalho de discipulado. Só traz ela para dentro da igreja quando ela quiser assumir um compromisso com Cristo, senão a gente corre o risco de ter uma porção de fanfarrão aqui. E aí dá trabalho para o pastor, né? Descobrir quem é lobo, quem é fanfarrão. Constantemente a gente ora, Senhor, tira do nosso meio quem não quer compromisso com o Senhor. Porque quem comigo não ajunta, espalha. Então eu quero que o Senhor salve ou leva para outra igreja, Senhor. Tem uma porção de igreja aí, Senhor. Vai dar trabalho para aquele outro pastor. Eu já estou cheio de cabelo branco, Senhor. Mas a gente ora. A gente quer gente que se apaixone por Jesus e que assuma um compromisso de amor, de responsabilidade com Jesus. Amém? Infelizmente, muitas comunidades cristãs, ao longo dos séculos, perderam a missão de vista, perderam o foco. E muitos acreditam que fazer discípulos é encher o novo convertido de atividade dentro da igreja. Então ele tem que assistir culto na segunda, tem que assistir estudo bíblico na terça, tem que assistir isso, tem que fazer parte do ministério tal, do ministério Y. Isso é bênção, Senhor. Isso é bênção, meus irmãos. E o Senhor também se agrada disso. Mas foi isso necessariamente que o Senhor pediu para a gente, ordenou a gente? Não. Então corre o risco da gente passar uma vida inteira dentro da igreja, fazendo uma porção de coisa que Jesus nunca pediu para a gente fazer. E acaba que a gente fica cansado e não faz aquilo que de fato é para a gente fazer. Quantos discípulos você já fez para Jesus? Quantas pessoas nesse exato momento você tem acompanhado, você tem discipulado, você tem ajudado a caminhar na direção de Cristo? Não se conforme em ser só um espectador do Evangelho. Eu quero que você saia daqui com uma santa crise nesse sentido. Você não pode achar que é normal que Jesus chamou o ser humano só para assistir culto, pelo amor de Deus. Jesus te chamou para ser um discípulo dele, amém? Para ser um imitador dele, para ser bênção na vida de outras pessoas. Por quê? Porque você está imitando ele, o seu mestre. Uma ovelha tem que gerar novas ovelhas. Essa é a razão da gente existir como igreja. Em terceiro lugar, o discipulado é importante porque a gente só consegue amar a Deus e ao nosso próximo, que é o resumo da lei, se a gente se tornar discípulo de Jesus de verdade. A gente só consegue amar a Deus e ao nosso próximo se a gente se tornar discípulo de Jesus. O discipulado livra a gente da crueldade do nosso coração, que é corrupto e enganoso. O discipulado livra a gente dessa maldição da justiça própria, da gente olhar para as outras pessoas e falar, eu estou certo, eu acho que você está errado, eu acho que tem que ser assim, eu acho que tem que ser desse jeito. Eu acho que não serve para a vida de ninguém. Que a sua opinião, a minha opinião sobre um determinado assunto não me interessa. O que interessa é o que Jesus falou sobre isso. Amém? O que interessa é o que Jesus fala sobre a minha vida, sobre a tua vida, sobre a criação.
A minha opinião só tem valor se for igual a de Jesus. Do contrário, serve para nada, só para trazer confusão. Alguém mais novo na fé pode copiar o seu estilo de vida? Alguém mais novo na fé pode ter você como exemplo? Todo cristão, todo aquele que creu, foi batizado, está sendo discipulado por um cristão de verdade, tem que ter a condição e o poder para falar a mesma coisa que o apóstolo Paulo falou lá em 1 Coríntios 11, no versículo 1. Tornem-se meus imitadores como eu sou de Cristo. Amém? A gente tem que ter condição de falar isso. Se você caminha mais tempo na fé, com certeza você já ouviu aquele papo de que não vá para a igreja para olhar homens, olhe só para Jesus, não olhe os homens. Meu irmão, isso é demoníaco, isso é antibíblico. Vá para a igreja e olhe os homens que imitam Jesus. Se eles não imitam Jesus, o que você vai fazer? Você vai sair dessa igreja e ainda vai bater a sandália para tirar a poeira dessa igreja. Que isso? Olhe para Jesus. É aqui, olhando um para o outro, que a gente vai ver Cristo. É aqui, a gente abraçando o outro, que a gente vai ser abraçado por Jesus. Se a tua liderança não é exemplo para a sua vida, meu irmão, fuja dessa igreja. Fuja desse ambiente. Você é um bando de psicopata, sociopata, ou qualquer coisa, deixa os patos de fora, né? Mas se você não pode falar isso, torne-se imitadores como eu sou de Cristo, tem alguma coisa errada. Graças a Deus, ao discipulado que eu recebo ainda hoje, diariamente, do meu pastor, do meu discipulador, eu posso falar. Olhem para a minha vida e me imitem. Naquilo que eu imito a Jesus, me imitem. Eu não estou aqui querendo ser arrogante, soberbo e falando que eu sou perfeito. De forma alguma, eu sou obra inacabada. Tem uma porção de vergalhão aqui na minha vida. Não é só porcelanato, não. Porcelanato é o que menos tem. Converso com a Deislane, que ela sabe onde tem vergalhão para tudo que é lado aqui. Mas naquilo que eu imito a Jesus, vocês podem me imitar. Observe como eu trato a minha esposa, os meus filhos, os meus pais. Observe como eu trato aqueles que prestam serviço para mim. Observe como eu trato as pessoas de fora e de dentro da igreja. Me imitem. Observe o histórico do meu computador. Pode pegar agora o meu tablet, dê lá uma olhada no histórico. E diante de Deus eu não apago o histórico. Aonde eu frequento, as páginas que eu assisto, você pode assistir também. Tem uma lá que pode ser que você não goste. Porque me amarro em ver aqueles vídeos de gente espremendo cravinho. Descobri que tem milhares de gente com essa mesma mania doida. Me amarro, adolescente, me amarrava, parou de dar espinha. Aí não... Então esse você não vai gostar, não. Bom, tem uma galera que gosta, milhões de seguidores, um negócio doido. Mas o restante todo você pode assistir, copiar, podem me imitar, queridos. O propósito da nossa vida é ser um imitador de Cristo e fazer com que outras pessoas sejam também. Foi para isso que Jesus nos chamou. E isso é que é ser sal e luz no planeta Terra. Só assim, sendo discipulado e fazendo discípulos, é que a gente vai conseguir amar a Deus e ao nosso próximo, assim como Jesus ama a gente. Meu irmão, se você diz que ama Jesus, mas não está intencionalmente ensinando alguém a ser imitador de Cristo, meu irmão, procura um dos seus pastores. Se você é membro dessa igreja e não está discipulando ninguém, não quer ser discipulado por ninguém, não quer que ninguém se envolva com você, meu irmão, procura um dos pastores, vai conversar, tirar dúvida. Por que você tem tanto medo, dúvida, questionamento? Marque quantos gabinetes forem necessários, até você conseguir assumir de verdade a missão que Jesus deu para todo cristão. Aplicações, o que a gente faz? Não tem o que o pastor inventar numa hora dessa. A aplicação Jesus já deu. Seja discipulado e faça discípulos, amém? Seja discipulado por algum cristão e faça discípulos. Seja discipulado por alguém, não caminhe sozinho e faça questão de ter alguém caminhando com você. Tenha certeza de que você tem um irmão mais antigo na fé, com quem você pode abrir o coração. Nos meus primeiros meses de Oceânica, eu ouvi isso do pastor Henrique, nunca mais esqueci. O cristão tem que estar sempre de mãos dadas com Barnabé e com Timóteo. Barnabé discipula Paulo, Paulo discipula Timóteo. A gente tem que estar sempre segurando na mão de um crente mais antigo. Com ele eu posso abrir meu coração, com Barnabé eu posso falar as minhas loucuras, as minhas confusões. Com Timóteo não, senão Timóteo vai pirar. Não.
Mas com Timóteo eu tenho que dar o exemplo. Com Timóteo, antes de eu prestar contas para a vida de Timóteo, eu tive que examinar meu coração. Então todo cristão tem que estar de mão dada com Barnabé, de mão dada com Timóteo. O mais antigo e o mais novo na caminhada. Barnabé discipulou Paulo, Paulo discipulou Timóteo, Tito, Filemão, Áquila, Priscila. Frutificou, espalhou. A gente precisa de alguém para prestar conta da nossa caminhada. Eu preciso de alguém para eu confessar os meus pecados. Preciso de alguém para compartilhar as minhas vitórias, as minhas lutas. Essa é a ordem. Faça um discípulo, seja discipulado. Convide alguém mais novo na caminhada cristã para aprender com você a imitar Jesus. Fala, naquilo que eu estou imitando, acertando, me imita. Pisa aqui, mete a mão aqui, fala desse jeito, olha daquele jeito. Não existe cristianismo verdadeiro sem a obediência a essa ordem. Não existe. É um auto-engano você ficar entrando e saindo de evento religioso achando que está pago, né? Felipe que falou, está pago, Deus. Está auto-engano. E se você já é discipulado, você sabe a bênção que é isso. Então, como que funciona o discipulado aqui na Oceânica? Vamos ser mais práticos. Se você ainda não está sendo discipulado por ninguém, procure o seu líder de célula hoje. Não deixe ele embora sem antes você pegar ele ali no pátio e falar, meu irmão, eu quero ser discipulado. Como é que eu faço isso? Aí o seu líder de célula vai te apresentar a Angélica, a gente vai redirecionar você para você ser encaminhado para um grupo de discipulado. Procure hoje mesmo o seu líder de célula. E se você já é discipulado há algum tempo aqui, fale com o seu discipulador que você quer discipular, que você já quer começar a discipular alguém, que você quer ser exemplo para uma pessoa mais nova na fé. Faça isso também. Meu discipulador, olha só, eu quero discipular alguém. O que está faltando para eu começar a discipular? Irmãos, essa é a razão da gente ser igreja, amém? Essa é a razão da gente estar aqui. Essa é a razão pela qual Jesus nos chamou para sermos sal e luz nesse planeta redondo e azul, para a gente ser bênção para a humanidade. Somos missionários de Jesus em tempo integral ou nós somos impostores? Spurgeon falava isso. Ou nós somos missionários de Cristo 24 horas por dia, ou a gente é um bando de impostor. Fazer discípulo é a nossa missão, isso não é uma opção. O que nós somos, nós geramos. Guarde isso. O que nós somos, nós geramos. Discípulo de Cristo precisa gerar discípulo de Cristo. Amém? Vamos cumprir a nossa missão? Em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os e ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. Amém. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor querido, envia a gente, Senhor. A gente quer assumir, a gente quer te obedecer, a gente quer viver esse chamado do Senhor para as nossas vidas, Senhor. A gente não quer ser apenas espectador, então a gente te pede, Pai, aquece o nosso coração, incendeia a tua igreja, não deixa a gente se conformar, se acomodar a essa coisa de só entrar e sair de reunião. Por favor, Senhor, livra a igreja oceânica de equívocos religiosos a esse respeito, Senhor. Nós queremos ser filhos, servos obedientes, discípulos obedientes, que glorificam o Teu nome, Senhor, obedecendo à missão que o Senhor nos concedeu, Pai. Por favor, eu te peço isso, que o Senhor também agora nos prepare para sentarmos na Tua mesa, que o Senhor nos prepare para participarmos desse momento. Nosso coração se enche de alegria, de gratidão, e a gente faz essa oração em nome de Jesus. Amém. Amém.